Sabe quando esse pastor, eu creio que ele seja americano, eu não lembro ao certo, mas eu lembro que ele estava numa noite como essa e tentando ali tirar a adoração de um povo que precisava de adoração. E ali o Senhor visita ele e ele manda os ministros de louvor descerem então. E por 3 anos aquela igreja não teve louvor. E então, ali nos últimos dias daquela quarentena, vamos chamar assim, ele começa a escrever. E aquela igreja estava voltando para a adoração. O lugar que ela tinha perdido. O lugar que ela precisava encontrar. Então surgiu essa canção. Essa canção, ela não é tocada nas igrejas por acaso. É porque para alguns de nós precisamos voltar. Porque poderá haver um dia que alguns irmãos verão talvez outros irmãos subir às regiões celestiais, subir aos céus e assistirem pela internet. Ou talvez escutarem o barulho das trombetas por lado de fora e talvez não consigam entrar. Sabe, Jesus está nos chamando para entrar neste lugar. Este lugar é para nós, irmãos. É para nós. Sabe, nós podemos entregar o resto de adoração ao Senhor, ou nós podemos ser o despojo da adoração. Porque o despojo da adoração é quando nós entendemos o nosso lugar, e aí nós conseguimos não entregar um pouquinho de adoração, mas nós entregar uma adoração que agrada ao Senhor. Então nós podemos ver, então, ministro do Senhor, homens e mulheres, em fila indiana, entrando pelos portais, em adoração. Em adoração. Não chegar nas regiões celestiais para encontrar lá adoração. Não, nós entraremos adorando o Senhor. Adorando o Senhor. Num só coro, num só coral. Gritando: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, quando nós entrarmos pelos portais, nós podemos ver ali então a presença do Senhor. E aquilo que nós oferecemos antes, nós vamos começar a receber dos anjos 24 anciãos e todo aquele ambiente. Nós precisamos voltar, irmãos. A igreja precisa voltar. Parece que a igreja precisa sair da pandemia e entrar num outro lugar. Nós precisamos derramar muito mais que nós temos derramado. Nós precisamos. E xarabassai. Diga para Jesus, se você quer. Estou voltando à essência. Sim, Jesus. Da adoração. A essência. A essência és tu. Essência, Senhor. A essência és A essência, Jesus. Oh, me perdoa. A essência do perfume. Eu fiz, né? Sim, Jesus. A essência és tu. Sim, A Jesus. essência és A essência. tu, Jesus. Estou voltando. Aleluia. A essência da adoração. Sim, a A essência, Senhor. essência és tu. Oh, aleluia, a essência, Jesus. A essência és tu. Oh, aleluia, Senhor. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Nosso coração precisa, Senhor, romper, Senhor. A essência és tu. Na essência, aleluia. Alalarabaxei. Nós precisamos ser a canção, Jesus. Oh, aleluia. A essência és tu. Se achar em adoração, Senhor. Jesus, estou voltando. Oh, aleluia, Senhor. A essência da adoração. Termina logo essa pandemia, Senhor. A essência és tu. Oh, aleluia, Jesus. És tu, Jesus. Estou voltando. Sim, A Jesus. essência da adoração. A essência Numa só voz, Senhor. A essência
és tu, Oh, aleluia. Jesus. Sim, Senhor. Nos conduz, Jesus, dia após dia, Senhor. Sim, Senhor. Joga-me em teus braços. Maestro de uma geração de Uma adoradores criança me gira que querem entrar no lugar de pureza, Senhor. Esse é o instante que eu espero. Sim, Jesus. Esse é o momento que eu mais quero. Sim, Senhor. A hora de te Não é um lugar de glamour, Senhor. É um lugar de arrependimento, Jesus. olhar em teus olhos, vou jogar Lugar de em conserto, teus Senhor. braços. Como criança me gira no ar. Sim, Jesus. Esse é o instante que eu espero. Brincando nas esferas da adoração, Esse é o Senhor. momento Surfando que no teu eu espírito. mais quero. Aleluia. A hora de te Sim, Senhor. encontrar. É um encontro tão esperado, Senhor. Olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Oh, aleluia. Como criança me gira no ar. A inocência Esse é o instante gerada que eu pelo Calvário, espero. Senhor. Esse é o momento que eu mais quero. Essa é a expectativa, Senhor. Hora de te encontrar. Se essa não for a nossa expectativa, é vazio, Senhor. Aleluia. Aleluia. De te encontrar. Sabe, queridos, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, até as árvores batem um palmo. Então imagine um adorador entrando pelos portais, já remido pelo Espírito Santo, já sendo encontrado em pureza, já sendo lavado pelo sangue do Cordeiro, se sentindo perdoado, livre, solto, leve. Aleluia. Vão tomando seus assentos enquanto nossas crianças estão voltando à adoração delas. A escolinha voltou, irmãos, hoje. As 3 turmas. Senhor, eles serão melhores que nós, Senhor. Serão profetas, evangelistas, ministros do Senhor. Nenhum deles se perderá, Pai. Muitos serão ministrados por causa desse nível de ensino, Senhor. Sim, Jesus. Uma geração abençoada, Senhor. Aleluia. O culto deles lá seja Deus maravilhoso, Senhor. Assim como esse ambiente aqui, Senhor, nos toca. Nos toca com a Tua glória, Senhor, com a Tua bondade, Senhor. Nessa noite o Senhor possa passear em nossos corações, Senhor. E encontrar ali, Senhor, disponibilidade, Senhor, a receber o Teu Espírito. Aleluia. Aleluia. Sabe, eu estava em oração antes, um pouquinho, ali em cima. E ali uma canção tocava e tocava Abba, Abba. Teu amor me abraça, teu amor me consome. Parece que uma nuvem do Senhor desceu. Teu amor me abraça, e aí veio Petra e me abraça, e veio a Yasmin me abraça, e aquilo veio. Sabe, nós podemos deixar ser ministrados pelo Senhor, é só nós deixarmos. Mas não precisamos fazer força para isso. Basta nós deixarmos Ele nos tocar. Sabe o que acontece? A revelação vem. Ela nos toca.
nos momentos tão importantes do culto, tão visuais, mas também tão invisíveis. Nós precisamos entender os nossos lugares de desfrute. Os lugares que você se senta aqui, que você, os irmãos que estiveram pela manhã, que estiveram na sala de oração na sexta-feira, são ambientes de desfrute. Entendo que alguns irmãos não possam estar numa noite como essa, mas a internet ou a TV, ela é uma ferramenta apenas. Um ambiente gostoso como esse, é como se nós pudéssemos sentir o gosto da vide, sentir o cheiro do pão. É demais. É só na eternidade. Como será, irmãos? Nós não temos preocupação, nem a segunda-feira, nem a terça. Só Jesus ali, olhando para nós e dizer: valeu a pena eu ter pagado o preço, para que você fosse perdoado. Ah, sim, Jesus. Nós precisamos sonhar com isso, irmãos. Sonhos de eternidade são isso, quando nós almejamos algo maior. Aleluia. Oh, Senhor. Nem não vamos falar sobre gasofilaste, nós sabemos aqui que é ofertante, dizimista. Seja abençoado em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Salmo 118. Salmo de Davi, 118. Semana passada, o pastor Gustavo estava em sala de oração com esse texto, mas eu já tinha escrito ele, já tinha gerado ele aqui, aquilo que eu escrevi sobre essa palavra. E nós vamos falar nessa noite sobre a pedra angular. Pedra angular. Antes de eu entrar na palavra, eu preciso que você imagine a cena: um arco e um cunho em cima do arco, segurando todas as pedras. Essa é a pedra angular. Os mais antigos já fizeram fornos, aqueles fornos assim de lenha, que fazer pão, os pães maravilhosos. Nossos avós faziam. Então, naquele arco tem uma fundamental em cima que segura todo o arco. Então, em Jerusalém, as portais redondos e as casas eram em forma de arco. E ali então era colocada uma pedra. Essa pedra que nós vamos trazer para essa noite de maneira espiritual. Jesus, a pedra angular. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. Diga a todo o Passo Fundo: o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes descendentes de Arão digam: o seu amor dura para sempre. E todos que temem o Senhor digam: o seu amor dura para sempre. E eu, na minha angústia, orei ao Senhor, e o Senhor me ouviu e me livrou. O Senhor está comigo, portanto, não temerei o coronavírus. Não temerei, porque nos pode fazer simples mortais. Sim, o Senhor está comigo, Ele me ajudará. Olhei em triunfo para aqueles que me odeiam, e o melhor é refugiar-se no Senhor do que confiar em pessoas. Melhor é refugiar-se no Senhor do que confiar em príncipes, em governadores, em prefeitos. Todas as nações hostis que cercam, mas eu as destruí em nome do Senhor. Sim, elas me cercam de todos os lados, mas eu os destruí em nome do Senhor. Os meus inimigos fizeram todo o possível para derrubar, mas o Senhor me sustentou. O Senhor é a minha força, o meu cântico. Ele é a minha salvação. No acampamento dos justos há cântico de alegria e de vitória.
A mão direita do Senhor realizou grandes feitos e a mão direita se levanta em triunfo, e a mão direita do Senhor realizou grandes feitos. Mas não morrerei, pelo contrário, viverei para contar o que o Senhor fez. O Senhor me castigou severamente, mas não me deixou morrer. Abram para mim as portas onde entram os justos, entrarei e direi graças ao Senhor. Essas portas conduzem à presença do Senhor e os justos entram por ela. Dou graças porque me respondeste à minha oração e me deste vitória. A pedra que os construtores rejeitam os tornou pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de se ver. Este dia que o Senhor fez, e nele nos alegraremos e exultaremos. Até aqui. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos faz visualizar, Senhor, aquilo que nos sustenta. Passeia sobre nossos corações nessa noite, Senhor, e nos conduz, Jesus. As visões do Teu Espírito, Senhor, o que de verdade pode nos manter, Senhor, de pé. Somos aqueles que abrem o coração, Senhor, para a Tua palavra nessa noite. Perpetua em nós o ensino da verdade que vai nos levar até o fim, Senhor. Aleluia. O que é pedra angular, irmãos? Sabe, existe uma linguagem arquitetônica que fala sobre uma cunha que segura um edifício, que sustenta algo. E nós precisamos trazer um conceito para nós do que é fundamento. A pedra angular, ela é tratada como pedra fundamental. E foi distorcida pela humanidade com o passar dos anos, dos séculos, tentando transformar os homens em pedra angular. Enfim, instrumento de portal entre céu e terra. Mediadores. Homens que se colocaram no lugar de Cristo para transformar-se em mediadores. Então Jesus, Ele traz essa mensagem para nós, que já viemos desse lugar, e para alguns irmãos que estão vindo pela primeira vez aqui. É esquecendo disso, mas o Senhor não esquece. O Senhor fala conosco, que já frequenta esse lugar há bastante tempo, mas também fala com a Indiara. Está você? Ali. Também fala com o Leonardo e a Débora. Aí. O Alisson, o Mateus. O Alisson eu já conheço. Aleluia. A Leide, é isso? Leide. Amém. Muito bonito. A Tainá, eu já conheço. E a Daiane, onde está você? Aqui. Mais alguém veio pela primeira vez que eu não sei o nome aqui hoje? Isso aqui é só um papel, irmãos. Antes mesmo de nós pensarmos em sequer falar o nome de vocês, o Senhor já os conhecia. E o Senhor já saberia que vocês estariam aqui nessa noite para ouvir sobre a pedra angular. Antes de nós entrarmos na palavra, então, nós queremos receber vocês em amor. Sabe, nós temos visto aqui uma geração de paternidade, e algumas palavras que estão sendo liberadas aqui têm encantado nosso coração. Hoje pela manhã foi tremendo. Nós temos visto uma geração de filhos liberando melhores que nós. Nós temos pregado sobre isso aqui. Palavras de extrema profundidade. Nós queremos que nessa noite você consiga ver essa instrução do Senhor, não de maneira figurativa, mas de maneira que traga fundamento para a sua caminhada cristã. A pedra angular, ela nas antigas construções, era assentada como na esquina do edifício. Primeiramente num ângulo reto. Na arquitetura
maneira arquitetônica era assim que era tratado. Mas, com o passar do tempo, nós cantamos aqui falando sobre essência. E os construtores da engenharia da época começaram a entender que precisavam gerar fundamento para que as construções não caíssem. Nós podemos ver alguns países que estão preparados, por exemplo, para grandes tempestades ou terremotos. Vamos citar um exemplo aqui, o Japão, que é um país que é assolado seguidamente por algumas coisas sísmicas, alguns movimentos das placas que trazem terremotos. Então, quando as construções não estão preparadas para receber aquele impacto, há uma queda e há muitas mortes, há muitas perdas. Então os homens começaram a aprender a fundamentar as suas construções. E de maneira espiritual, o Senhor quer nos trazer isso, a essência. Nós cantamos a essência sobre isso. O que vai nos sustentar para nos levar até o fim. Nos guardar para que nós sejamos gerados no Senhor dia após dia, para chegar até o final e entrar pelos portais. Atualmente, uma pedra angular, ela poderia ser chamada de uma outra forma, numa arquitetônica, uma maneira arquitetônica mais moderna, como os fundamentos de uma grande construção. Se você olhar para um prédio, como ele é construído ali, então, existe as máquinas que vão naquele terreno, não importa se ele é banhado, se ele é... Cara, ele precisa encontrar a rocha. O Alisson talvez possa falar um pouquinho melhor, porque trabalha nessa linha da construção e trabalha com isso. A rocha precisa ser encontrada, precisa encontrar fundamento para que então consiga se erguer os andares que está projetado para ser erguido. Esta é a essência do fundamento hoje de uma obra moderna, de uma maneira arquitetônica. Eu nem sei falar muito essa palavra, mas é isso. De uma maneira bem contemporânea, nós poderíamos trazer dessa forma. No cristianismo, ela representa o Filho de Deus. A rocha. Aquela que nos dá firmamento, que dá-nos sustentação, para nós subirmos quantos andares nós quisermos. Se nós quisermos fazer uma casa pequenininha, devagarzinho, bem baixinha, que mal e mal passa a sua cabeça, o Senhor vai permitir. Se nós quisermos construir 2 andares na sua caminhada cristã, nós podemos. Se nós quisermos fazer um prédio como o de Dubai ou algo maior, nós podemos. 2 torres, melhor ainda. A partir do momento que a gente entende o fundamento, a altura que vai subir, aquilo que nós construímos depende de nós. Porque o Senhor nos dá o que nós precisamos, o fundamento. E a palavra do Senhor, através de Cristo Jesus, é o fundamento. É o que nós precisamos. Há diversas passagens da Bíblia. Hoje nós vamos passar por algumas delas que falam sobre isso. Sobre a pedra angular. Como é que Deus, a importância que o Senhor deu para que nós pudéssemos firmar o cristianismo que Ele gerou em nós como fundamento. Não é apenas uma metáfora judaica gerada ali por um salmista, que nem sabemos ao certo, porque nós sabemos que Davi ele tem uma parte dos salmos, outra parte é Coré e outra parte Moisés, tem até Moisés ali, enfim, e 1/3 pelo menos, os salmos são desconhecidos. Mas de alguma maneira o salmista ele teve uma inspiração no 118 e trazer algumas coisas bem relevantes para que uma construção espiritual fosse lembrada por nós numa noite como essa. O importante é que Jesus ele quer trazer o cristianismo para nós de maneira contemporânea.
E nós pegarmos aquilo que foi gerado no meio de um salmo, no meio de uma canção, ou mesmo de algo poético gerado ali, que nós pudéssemos trazer de maneira contemporânea para nós, para que nós pudéssemos fundamentar o Deus da nossa salvação em nossos corações. E nós podemos. Não é uma portaria gerada nos padrões do homem que vai nos levar. O plano diretor, por exemplo, que hoje é formado para a gente fazer uma construção. Tu precisa ir na prefeitura e dizer, olha, você precisa recuar 4 metros e tem que fazer. Não é um plano diretor que vai nos levar para uma construção espiritual. É o nosso nível de entrega, aquilo que nós decidimos se tornar, que vai nos levar em algum lugar nas regiões celestiais. Depende de nós. Jesus, ele quer que nós venhamos firmar os nossos corações em cima de um fundamento que não é imutável, não é negociável. Pecado é pecado, santo é santo, profano é profano. Não existe uma outra forma de nós conduzirmos um cristianismo que agrade o Senhor, se nós quisermos misturar areia com rocha. Não é. Não é assim que funciona para o fundamento. Isso pode acontecer depois. Se nós quisermos misturar isso, a argamassa que é Cristo, então nós fazemos subir. Mas o fundamento não, tem que ser pedra. Tem que ser algo sólido. E os homens rejeitam isso. Nós temos visto uma geração de homens e mulheres tentando fundamentar suas caminhadas cristãs em cima de uma pedra que não é Cristo. Então, há toda sorte de engano quando se vai para uma igreja e se envolve num processo religioso que mantém a pessoa tubiando entre 2 pensamentos. Uma hora está em Cristo, outra hora está no mundo, outra hora está no entretenimento, outra hora está perdido, outra hora, enfim, não consegue firmar os seus passos porque não existe fundamento. Um cristão que tem uma base fundamental, ele não está firmado apenas naquilo que a igreja traz, mas está firmado na palavra do Senhor, naquela que traz palavras além da capacidade nossa de interagir, às vezes num determinado momento. Nós precisamos às vezes mergulhar um pouco mais e entrar em alguns lugares no Espírito para poder desenrolar o rolo. Sustentação. Sabe, alguns irmãos procuram às vezes nós e dizem, pastor, nós precisamos de cobertura espiritual. Sabe, as pessoas estão buscando cobertura, enquanto que precisariam de fundamento. Sabe, não se começa uma casa pelo telhado. Se começa pelo fundamento. Agora, no segundo semestre de 2021, com pandemia ou sem, nós vamos começar uma escola aqui neste lugar de fundamento. Ensino bíblico, fundamento das coisas de Deus. Uma escola onde nós estaremos envolvidos em trazer coisas simples, mas extremamente relevantes para nós podermos ir adiante, sair de uma pandemia, talvez entrar na outra, mas firmados em Jesus. Não mais no evangelho gerado em vaidade, gerado em plataformas, mas gerado aquilo que Cristo deixou sobre nós. Uma palavra que nos dá destino. E Ele mantém de pé, mesmo no meio das tempestades que assolam, porque nós geramos profundidade. Só podemos suportar algo que a gente sobe para cima, aquilo que nós geramos para baixo. Sabe, eu me lembro que se conta que nas ilhas do Caribe, em alguns lugares, algumas aves, palmeiras, talvez, eu não lembro se são palmeiras, mas é uma espécie de palmeiras que quanto ela cresce para cima, ela cresce para baixo. As raízes são tão profundas que às vezes naquelas tempestades, os furacões que vêm sobre aqueles países, aquelas ilhas remotas, também lá no Pacífico, elas dobram, chegam a tocar seu chão, mas logo depois elas voltam e continuam de pé, porque elas têm fundamento. A nossa casa merece
sustentação, irmãos. Porque Jesus é essa pedra. Efésios capítulo 2, se você quiser abrir. Versículo 19. Aleluia. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos de um povo santo, membros da família de Deus. Juntos somos casa edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. É a pedra angular, o próprio Cristo Jesus. Neles somos firmemente unidos, construídos templo santo do Senhor. Por meio dele também estão sendo edificados como parte da habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Nós pegamos esse texto, onde Paulo escreve para Éfeso, são 3 versículos, mas se nós quiséssemos mergulhar apenas nele, nós passaríamos a noite toda hoje aqui. Falando sobre o corpo de Cristo, sobre a edificação, do que nós podemos fazer um com o outro, aquilo que o Paulo trouxe pela manhã, falando sobre relacionamento. Nós podemos se firmar a nossa caminhada um no outro, nós entender que às vezes nós precisamos não de força, mas do Espírito, e assim por diante. Nós podemos falar que os profetas, os apóstolos e tantos que pagaram um preço alto, fundamentaram para nós e deixaram para nós a possibilidade de nós seguirmos a mesma direção. Caso contrário, eles não sustentariam e não seriam chamados heróis da fé. A primeira menção na Bíblia que Deus faz sobre pedra fundamental está no primeiro livro que nós conhecemos e sabemos que faz parte da Bíblia que nós chamamos de cristã, a Bíblia que é a palavra do Senhor, que contém a palavra do Senhor. Está no livro de Jó. No capítulo 38, o livro de Jó é um livro poético que começa trazendo uma história muito tremenda sobre fidelidade, sobre um sacerdócio mais ou menos construído, porque Jó, ele tinha alguns problemas em seu sacerdócio. Os amigos de Jó, que são aqueles camaradas que não querem trazer cura para ninguém, só querem expor a dor. Conhece gente assim? Que não quer trazer cura para o irmão, só quer expor a dor. E por outro lado, então, quando Deus começa a falar com Jó no capítulo 38, de uma maneira tão tremenda, a Bíblia diz que depois de tanto tubiar, Deus então vem num redemoinho e começa a falar com Jó. Quem ele é sobre Jó, quem Jó é sobre ele. E ali o Senhor começa a trazer o Jó para uma outra realidade espiritual. Quem era o fundamento. E ele começa a dizer para Jó, onde tu estavas quando eu fiz isso, fiz aquilo outro. Aí fora. E no versículo 6 ele diz, onde estão fundamentadas as bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Ele estava dizendo para Jó, quem é que sustenta as paredes? Que você construiu e está lá. Seus filhos que pereceram no meio do vento. Todos os filhos. Quem é que sustenta isso? Será que é a sua força? A sua capacidade de construir? Será? Quem é que te fundamenta, Jó? Quem é que te segura quando você perde tudo? Será que é a tua reputação por ser um homem bem-sucedido? Onde você conseguiu sucesso para o mundo? E até agradou o próprio Senhor? Por ser reto?
a força necessária para que a nossa caminhada seja balanceada e não sejamos propensos a cair. Existe um equilíbrio que Deus quer trazer para nós numa construção de maneira figurativa que Deus trata, trazendo para nós uma ideia que nós precisamos de verdade construir uma caminhada que agrade ao Senhor. Isaías, ele traz isso também no capítulo 28, quando ele começa a falar sobre Jerusalém e sobre o Cristo que viria. Ele diz: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que assentei em Sião uma pedra que já é provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crê e que não foge. Isaías capítulo 28, versículo 16. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Pedro então ele traz um apontamento. Ele diz: apontou a pedra que era Cristo, que foi rejeitada, mas na verdade a pedra angular era a principal da obra de Deus, daquilo que ele estava fazendo. Jesus, ele diz que foi rejeitado por quem? Pelos construtores. É como se os homens pudessem escolher tudo que eles precisariam para fazer a obra de Deus e deixar Jesus de lado. Você sabia que a obra, ela pode existir sem Jesus? Sabe, existe tanta vaidade na igreja do Senhor Jesus, há tantas plataformas, há tantas coisas sendo distorcidas, tantas pessoas sendo manipuladas por um evangelho fraudulento, onde Jesus não é o centro. Parece que os homens têm rejeitado aquilo que Jesus quer deixar para nós. Um passaporte em nossas mãos para que nós possamos entrar nas regiões celestiais. Nós temos outro exemplo, os lavradores maus. Mas Jesus disse, fitando disse, onde está escrito: a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra angular veio cair, e sobre essa pedra ficará em pedaços. Aquele que ela cair ficará reduzido a pó. Lucas capítulo 20, do 17 e 18. Ele estava falando de uma pedra destrutível e uma indestrutível. É como se nós estivéssemos trazendo hoje uma avaliação, ou uma analogia daquilo que é inabalável, daquilo que é abalável. Porque tudo que é abalável vai ruir. Ele pode demorar um certo tempo, mas vai ruir. Às vezes eu fico pensando, por que existe tanta fraude na igreja do Senhor? E por que Deus mantém aberto ainda? Sabe, irmão, mas eu me lembro daquela senhorinha que entrou pela porta, agarrado na sua Bíblia, e que está com a mão erguida. Aquela pessoa que pensava em suicidar e de repente entrou pela porta. Aquela família que estava se ruindo e assim por diante, aquela pessoa que estava na drogadição. Deus olha para ela e diz: ei, há esperança. Mas aquilo que é abalável vai se quebrar, irmão. Nós podemos trazer um cristianismo voltado para os homens, mas vai chegar uma hora que esses homens, esses líderes vão ter que se apresentar diante do Senhor. E aí o juízo que Deus faz menção na sua palavra, daqueles que se levantam contra Jesus, se levantam contra a verdade que Jesus estabeleceu na terra, a conta é inevitável. Os pedreiros têm rejeitado. Quem são os pedreiros, irmãos? Não são aqueles que detêm os púlpitos, que usam dos microfones, que cuidam de 10, às vezes, de 100 e até de 1000.
Não há salvação a não ser Jesus, nem em cima da terra, nem em cima dos céus, nem debaixo da terra. Não há nada que possa nos fazer nos tornarmos salvos, se não for pelo Jesus. Nós falamos hoje, estava falando com o pastor, nós estávamos conversando, que alguns irmãos estão no primeiro estágio, que nem o caminho conhecem. Precisam de verdade demais do Senhor, porque precisam conhecer o caminho, que não conseguem chegar até uma porta de uma igreja sequer. Existem outros irmãos que estão já no caminho, mas não conhecem a verdade que liberta. Comem qualquer prato e qualquer evangelho que é empurrado goela abaixo, eles estão experimentando. Não há algo seletivo em seus corações para poder separar aquilo que é santo e aquilo que é profano, o que é verdadeiro, o que é manipulação. Existe uma terceira classe ainda de cristãos, que são aqueles que precisam encontrar a vida de Cristo. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo que habita em mim. Que já foi liberto pela verdade, mas precisa viver a vida de Cristo. Uma pastora Rosana trouxe semana de quarta-feira sobre amor sacrificial. Algo que Jesus deixou para nós como instrução. Ele pagou o preço e deixou o caminho livre para que nós pudéssemos andar então nele. Ele levou sobre si o pecado. Nós precisamos entregar para ele. Então ele diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6: a pedra angular, assim é dito nas Escrituras: eu ponho em Sião, escolhida, preciosa, jamais será envergonhada. Portanto, para vocês que creem, esta pedra ela é preciosa, mas para aqueles que não creem, essa pedra, aqueles que rejeitam, tornou-se apenas angular. É como se os olhos de alguém estivessem olhando fora do foco, ou com um óculos de um grau que não seja o dele. Tipo, desfocado. Quando Jesus ele liberta o cego da sua cegueira, ele ora sobre a cura dele, ele libera sobre a cura sobre ele, melhor dizendo. E ele pergunta: como você está vendo? Ele disse: eu vejo o homem como árvores. Ele disse: cara, você não está pronto ainda. Ele continua o processo até que ele consiga ver com clareza aquilo que ele tinha feito, o milagre que ele tinha feito. Jesus Cristo, ele quer trazer para nós fundamentos por causa do reino dele. Algo que nós precisamos edificar. Algo poderoso, forte, que não é qualquer chuva de granizo que vai derrubar, qualquer vento impetuoso, qualquer flecha inflamada, os dardos do inimigo, qualquer conceito de homens. O destruidor, ele pode ser violento, pode fazer barulho, mas o que aterroriza mesmo os homens é o medo de não ser encontrados de maneira salva. É como se nós lembrássemos aqueles filmes épicos, onde os inimigos se colocam diante de seus exércitos, começam a gritar e bater seus tambores e bater nos seus escudos para aterrorizar quem está do outro lado. E sabe o que abala? Porque não sabe quem é o seu comandante, quem é o seu pastor, a igreja que ele serve, para onde está indo, que tipo de arma está usando, quantas pessoas estão do seu lado. Porque a Bíblia diz que 1/3 dos anjos caíram, mas 1/3 sobrou quantos? É só fazer a conta, irmão. A grande maioria está comigo e com você, irmão. Aleluia. Então aquele 1/3 faz barulho, faz bagunça, faz isso, aquilo, para que nós venhamos tremer. E quando nós trememos é porque nós estamos fundamentados.
Está faltando algo. Existe algo que nos traz soberania. Quando nós entendemos que a pedra já foi experimentada, a palavra diz que ela já foi experimentada, já é preciosa. O Senhor Jesus, Ele veio já na criação, sendo desafiado por causa do pecado. É interessante quando nós começamos a ver desde a criação, a palavra diz então que o Senhor formou o homem e pôs no jardim. Ele não fez dentro do jardim. Ele formou o homem e depois colocou lá dentro. Jesus certamente pegou na outra ponta e colocou o homem formado da terra, formado ali, para que ele pudesse então desfrutar do jardim, os benefícios que o Senhor Jesus deixou para nós. O experimento, ele foi gerado na vida do homem, não na vida de Jesus. O prumo, o fio do prumo, ele vai varrer da terra o falso refúgio. Sabe o falso refúgio? É aquele que a pessoa pensa que está segura por estar debaixo de uma casinha de sapé. No momento que o leão ruge, que entra todos os tipos de problemas na caminhada cristã, nós sabemos que isso pode existir. De repente nós estamos lá firmes, achando que está tudo certo. De repente vem a tempestade e nós perdemos o emprego, por exemplo. E nós achamos que estamos seguros, porque afinal de contas nós somos o melhor funcionário. A empresa quebra. A pandemia leva os recursos. E aquela falsa segurança que nós tínhamos então vai embora. E aí nós precisamos da verdadeira segurança. Nós saímos do falso refúgio e entrar no refúgio, meu Deus. Salmo 91 ele fala isso. Aquele que habita na sombra do esconderijo, ele está num seguro refúgio. Você está pegando o Espírito, irmão? Amém? O falso refúgio é aquele homem que está achando que está tudo certo na sua vida cristã. Ele entrega a resto para Deus, vai no seu cultinho de domingo à noite, cumpre a sua obrigação. Eu me lembro, meu pai, antes de conhecer Jesus, falava isso para nós: filho, precisa assistir à missa. Afinal, todos nós precisamos cumprir a nossa obrigação. Não é isso? Obrigação vem de sentido de nós sermos obrigados a fazer aquilo que nós não queremos. E aí o tempo passa. Meu pai conhece Jesus. Tudo mudou, irmão. O 127 é muito conhecido por nós, o Salmo. Se o Senhor não constrói a casa, não edifica a casa, em vão vigia o sentinela. Ou diz, o trabalho da casa dos construtores é vão. Outra versão. O Senhor não protege a cidade, ou não guarda a cidade. Nada adianta guardá-las com sentinelas. É inútil trabalhar tanto ou levantar de madrugada e comer pão de dores. Preocupar-se para conseguir alimento. Se Deus não cuida, Deus cuida. Até os seus amados lhe dá quando dormem. Esse é o verdadeiro segurança que nós temos. A edificação, se o Senhor não guardar a nossa casa, se não guardar a nossa vida espiritual, quem vai guardar, irmão? Agora, a onda, né, da mídia, a igreja do Senhor não pode, porque tem vírus, né? Os irmãos, afinal de contas, aglomeração, né? Aí a pessoa fica em casa, baixa a sua imunidade lá embaixo por causa das suas emoções. Aí vai no posto, vai na farmácia e pega o vírus. Ou vai no supermercado, que não tem como deixar de ir. Ou o filho vai.
Então, se o Senhor não guardar a nossa saúde, irmão, não vai guardar, inclusive, o médico que nós vamos consultar, cara. Nós precisamos estar debaixo da mão do Senhor em tudo. Alguns perguntam, pastor, vai tomar vacina ou não vai tomar? Cara, assim, ó, cara, ainda não. Mas se quer tomar, fica à vontade. Ainda não tenho essa revelação. Mas como é que funciona isso, afinal? E quem é obrigado a fazer, meu irmão? Cara, ora e pede para Jesus. Final. Agora, uma coisa é certa. Se o Senhor não guardar a casa, não tem sentido eu sair de casa para ir fazer uma consulta médica. Ele entupetar a gente de remédio. E nós voltarmos para casa, achando que está resolvido nossos problemas. Afinal de contas, ele é médico, ele é formado. Nós tivemos tantas experiências já nessa área. Se o Senhor não guardar, irmão, a sua causa lá no jurídico, se o Senhor não guardar, não é os advogados que vão resolver, mas o Senhor, seu Senhor é o Senhor dos advogados, então Ele vai guardar a sua causa. Se a base que nós cremos é Jesus, se nós tivermos fundamentado um firme fundamento, então nós não seremos apenas tripulantes de um navio à deriva. Nós sabemos quem é o comandante, que tipo de leme ele usa, se ele tem uma bússola bem regulada que aponta para o norte e não é um desnorteado. Sabe aonde é o porto seguro que ele vai ancorar. Não anda de qualquer jeito, não faz o evangelho meia boca. Sabe, irmãos, eu falo muito seguidamente isso, eu não consigo encontrar sentido. E nós saímos de nossas casas numa noite como essa para oferecermos resto para o Senhor, cara. Não tem sentido. As pessoas de dupla face, cara, fica em casa, irmão. Tem muita gente que não está cultuando com a gente, que congrega neste lugar. Tenho certeza disso. Por quê? A gente sabe. Existe um fundamento que nós precisamos gerar, e que só alguém que entende como é precioso tu encontrar o precioso. Sabe, muitos de nós já passaram por tribulação, que estamos aqui. E você que está aí, certamente já passou por algumas coisas. E sendo provado, às vezes, por outras situações. Alguns irmãos vão para o púlpito dizer, fazer prova do Senhor. É nós que precisamos ser provados, irmão. Nós é que precisamos ser provados da nossa lealdade, da nossa fidelidade. Nós temos falado aqui neste lugar, aquele camarada que entendeu a fidelidade, ele é fiel a vida inteira. E sabe o que Deus vai fazer, cara? Cada vez que ele exerce um ato de fidelidade, Deus vai colocar um sinal de mais sobre a vida dele. Porque um ato de fidelidade de alguém que é fundamentado em Cristo, cara, tem um outro peso. Por isso que nós já estamos entrando no 7º ano, que nós não perdemos tempo em falar sobre dízimo e oferta aqui nesse ministério. Que o Senhor tem guardado no sobrenatural, por causa dos fiéis. Então a gente vai para a palavra. Sabe o que é isso? Nós sabemos o Cristo que nós servimos. Quem é Ele? Aquele que vai ouvir, então, a proteção da casa, da cidade, da gente, da família, dos filhos, é o Senhor. Quem dá cobertura espiritual, irmão, é Cristo, cara, não é pastor. Quem dá assistência pastoral é pastor, sim, é verdade.
Mas cobertura espiritual é Cristo. Não adianta nós dizer, nós precisamos disso, se nós não entendemos que nós precisamos dele. Se o máximo que nós oferecemos para Deus não for o máximo, então nós queremos esperar o máximo do Senhor. Ele é o motivo para estarmos de pé. Eu não sei se você é uma dessas pessoas que conseguiu encontrar, cavar, está cheio. Por muito tempo a gente estava tentando encontrar esse lugar também. Achava que a igreja que nós acreditávamos não existia mais. No meio de tanta tribulação, o Espírito Santo nos fez cavar e cavar, até que uma hora achei a pedra fundamental. A igreja que você imagina, ela existe, irmão. Saída para sua casa, seus filhos, os seus netos, para sua geração, para suas famílias. Portais estão de pé por causa da pedra angular. Caso contrário, a porta rui, ela cai. Eu vou mostrar. Eu procurei uma imagem que representasse isso. Você está vendo isso daqui? Você consegue ver? Essa é a imagem da internet, é fácil de você achar. Está vendo essa pedra aqui no meio? Ela é diferente. Ela sustenta todas as outras. O Espírito Santo sempre faz isso comigo. Primeiro ele me dá o título da mensagem. Depois ele me coloca uma imagem. Depois o texto. Depois a mensagem. As pegadinhas do Senhor com a gente. Nós já sofremos muito, irmão. Quando nós andamos fora do propósito. Se nós não se darmos por vencido. Se nós não deixarmos ser derrotados pelos nossos inimigos. Então nós começamos a andar em fundamentos. Como anda a sua leitura bíblica diária? Como anda seu entendimento a respeito da verdade que liberta? Qual é o teu conceito de libertação? Será que é um culto de sexta-feira à noite? O óleo ungido ao final do culto? O lenço, a rosa? A oração forte? Que tal você dar uma virada na sua vida espiritual, irmão? Se você se encontra nesse lugar. Talvez você que está aí na sua televisão. A base de tudo é Cristo, irmão. Tudo que nós precisamos está nele. Eu sou a porta, ele disse. Aquele que entra pela janela é ladrão e salteador. Eu sou a porta, cara. Vem por mim, é verdade isso. Vai por mim, ele disse. Vem comigo, melhor ainda. Eu vou para o meu pai. Eu vou preparar um lugar, porque a casa do meu pai existe muitas moradas. Então, ele não manda nós ir, ele vai primeiro e nos diz como ir. Ele voltou para casa e nós podemos voltar, irmão? Nós podemos, Paulo. Nós podemos, irmão, voltar para casa em segurança. Entrar pelos portais da Cidade Santa em segurança, com o nosso passaporte carimbado, dizendo lá, aprovado.
Não basta nós termos um passaporte, nós precisamos do carimbo. Ah, mas eu aceitei Jesus. Irmão, você vai precisar passar pela alfândega. A imigração, ela existe. Chama por ele, irmão. Jesus, ele deixou para nós uma possibilidade. Uma possibilidade. Por que ele fala uma possibilidade? Porque depende de nós. Ele diz: eu é que sei que o pensamento que tenho de vós, diz o Senhor, pensamento de bem e não de mal. Né? Ele fala isso? Mas no final ele diz: para que tenhais o fim que desejais. Não é assim? Jesus, ele deixa para nós as nossas escolhas. Foi a palavra de quarta-feira, não foi, pastora? Escolhas. Nós podemos escolher, irmão. Estamos numa noite como essa aqui e voltamos para casa chaveado dentro do nosso coração, carregado de um espírito da verdade que vai mudar talvez a nossa história. Ou continuarmos indo a Maús, talvez. Ele é a base. Se os homens tivessem entendido essa parada, cara, nós não teríamos um falso evangelho sendo liberado hoje. Uma falsa pedra, de uma falsa igreja, de um falso fundamento. O evangelho de Cristo é para cristãos. Entende o chamado dele? Foi Deus que te trouxe numa noite como essa aqui. Você podia escolher não estar, mas você escolheu estar. Se você escolheu estar, Deus quis que você quisesse estar. Então nós podemos desfibrilar o nosso coração para bater talvez um outro ritmo. O evangelho para cristãos decide romper. Sabe, em outros tempos nós estávamos essa hora aqui, chorando aqui no chão. O evangelho de Cristo só funciona pelo seu Espírito. Não é por força nem por violência, e sim pelo Espírito de Deus. Ele é que nos chama para o Espírito da verdade. Não é de uma pregação que nós precisamos. Nós precisamos de uma mensagem que traga sentido para nós. A gente volta para casa dizendo: eu preciso me tornar melhor. Então, o Evangelho ele está funcionando. Vamos colocar de pé? Nós precisamos orar antes de ceiar. Porque existe uma palavra de peso nessa noite aqui sobre sua vida. E responsabilidade, melhor dizendo. Não quero peso. Peso Jesus já levou sobre a cruz do Calvário. Ele já levou o peso, irmão. Nós não precisamos levar. Mas a responsabilidade nós podemos levar. Eu não sei se você fez bem em vir para cá nessa noite. Você correu um sério risco de chegar diante do Criador e Ele perguntar: e aí? Você não pode responder: eu não sabia. Algum tempo atrás eu estava fazendo um curso e o pastor fez uma pergunta no início do curso. Olhe para as gavetas que talvez você tenha aí no seu escritório. Certamente você tem aí alguns diplomas. Sim, é verdade. Esses diplomas que você tem aí te acusam.
Você não pode, a Cat vai lembrar disso. Você não pode dizer diante do Senhor, eu não sabia. Então hoje você corre um sério risco. É melhor, às vezes, nós não sabemos do que nós sabemos. Se você decide saber, então nós precisamos exercitar aquilo que aprendemos. Vamos exercitar, gente? Amém? Vocês estão comigo junto aí? Amém? Jesus que eu conheço é carregado de compaixão, queridos. Na primeira vinda ele não veio para julgar nós, na segunda ele vem para julgar. Então nós estamos na interface entre o Jesus que veio para nos salvar e para aquele que está chegando para nos julgar. Nós estamos no meio. Já podemos fazer escolhas. Você pode ser profeta nessa noite. Você começar a profetizar sobre o seu amanhã e ele começar a se tornar realidade. Eu creio, Vitor. Eu creio nisso. Eu creio, William. Que aquilo que nós declaramos com os nossos lábios, se nós cremos com o coração, Jesus lhe fala isso. Se tu falares com a tua boca e crês com o teu coração, eu vou manifestar. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer, irmãos. O Espírito do Senhor quer trazer para nós credulidade. Crer que aquilo que nós profetizamos, aquilo que nós falamos, na maneira como nós se arrependemos, vai nos levar para um outro lugar. Basta nós se colocarmos na sombra que nos cobriu desde a manhã. Deste domingo, dia 2, 3, dia maio. Desde a manhã, Ele quis levar sombra sobre nós. Se nós saímos dela, o problema é nosso. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus. No meio de tantos fariseus que ali julgavam ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para trazer liberdade aos cativos, soltar os oprimidos e trazer as boas novas. Aqueles quem? E sabe o que ele fez? Ele sentou na cadeira, que ninguém sentava naquela cadeira, dentro da sinagoga. Sabe o que ele estava dizendo? Que a resposta que você tem buscado em homens está nele. Não está nos irmãos do louvor, não está nos irmãos da portaria, não está no pastor, nem no copo da ceia, nem no pão, não está, está em Jesus. É nele que nós precisamos ancorar a nossa caminhada cristã. Tu pode ouvir a palavra mais maravilhosa do mundo, mas se nós não praticarmos no outro dia, nós estamos fazendo besteira. Porque o nosso culto verdadeiro, ele começa na segunda-feira. Não é no domingo à noite. Jesus nos convida a nós entrarmos diante de uma realidade espiritual que Ele preparou para nós. A Bíblia diz, e a palavra dessa noite nos diz: Ele é pedra experimentada, já encontrada como preciosa. O Senhor já aprovou as suas obras. Se nós olharmos para a pedra preciosa e nós queremos tornar as obras que nós construímos dentro de nós de maneira preciosa, nós podemos. Basta nós crermos que nós podemos. Porque Jesus disse: se você crer, você pode fazer obras ainda maiores daquilo que eu fiz. Então Ele nos elegeu para que nós sejamos aqueles embaixadores, aqueles que carregam a alma e o Espírito de Cristo.
porque a alma dele ele deixou sobre a cruz, mas o Espírito está pairando sobre nós. Se nós embutimos a alma dele que deixou sobre nós, a capacidade de romper com limites, ele sendo homem, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele se fez homem para mostrar para nós que nós podíamos fazer como homens. Basta nós embutirmos dentro de nós aquilo que nós cantamos aqui. O seu teu altar, eu sou teu, eu quero ser um adorador, eu quero ser a essência és tu, e tudo isso. Eu tenho visto muita gente cantando mentira, e talvez nós mesmos tenhamos feito isso já. Mas se nós entrarmos no espírito da profecia e nós começamos a declarar aquele cristianismo que sabemos que ele existe nas regiões celestiais, nós precisamos trazer isso para nós, transformar nossa realidade espiritual naquilo que ele quer que nós venhamos se tornar. Sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a mandar os seus colaboradores das regiões celestiais. Sabe o que é isso? É aquilo que Davi mesmo disse: o Senhor dá ordem aos seus anjos em nosso favor. Os seus colaboradores começam a vir e nos servir. Sabe o que é isso? Seguindo o mesmo espetáculo que Jesus trouxe ainda em Jerusalém, dizendo: eu não vim para servir, mas eu não vim para ser servido, mas vim para servir. E os servidores que estão nas regiões celestiais começam a combater em nosso favor. Não estou dizendo que ele veio para facilitar a nossa vida. Ele veio para nos trazer liberdade de espírito, unidade com ele, unidade com o irmão, coração limpo, motivação alinhada, justificado por um Deus que vive. Um Deus santo quer nos fazer que a gente tenha uma ceia santa. Aliás, por sinal, ou nós estamos muito conectados no Espírito, ou eu tinha contado para o Paulo, porque o Paulo trouxe hoje de manhã aquilo que eu tinha escrito sobre as duas ceias, a ceia de Paulo e a ceia de Cristo. A primeira ceia, de maneira terrena, ele veio em Êxodo capítulo 12, versículo 13. A ceia pascal, Peshuá, que significa passar por cima, passagem. Sair de um lugar e passar para outro. Essa é uma referência de um momento que estava vivendo uma grande coronavírus, uma grande pandemia no Egito. Havia ali todos os tipos de praga que você pudesse imaginar, liberado pelo próprio Senhor. E eu creio que tudo isso que está acontecendo conosco é a mão do Senhor, não é o diabo não, irmão. A mão do Senhor tem pesado sobre a humanidade, e o homem não tem entendido ainda o seu lugar diante do Senhor, no meio de uma pandemia como essa. Nós temos visto uma igreja distraída, que não entra em reverência, não entra no lugar de passagem. E esta ceia, então, o sangue foi derramado ali nos umbrais das portas, por um cordeiro sagrado para os egípcios, gerado ali então nos portais, e o espírito da morte ia passando. Mas após isso, Deus leva e conduz para um deserto 3,5 milhões de pessoas, aproximadamente, os teólogos dizem. Eu tive lá no lugar e eu sei como é que é aquele lugar. Ele abre então ali um portal do Espírito, para eles possam celebrar aquilo que Deus tinha feito no momento pascal, passagem. Ele então promove ali a primeira ceia, no meio do caos. Os hebreus então, olhando os danos sendo causados aos inimigos de Deus. E aquela noite então,
marcada por um momento de escravidão, Deus começa a trazer alegria para os judeus. Celebração. Esta é a primeira ceia que representa a ceia de Jesus, a ceia de Pedro. E a segunda ceia, Paulo então leva um povo que tinha uma mente escrava. A igreja de Corinto era uma igreja que vivia com uma mente escrava, ainda com o peso do pecado. E Paulo então começa a falar de uma igreja que estava sendo irreverente diante do Senhor. Ele dizia: alguns de vocês estão se fartando ou estão passando fome. Vocês se juntam, mas não é para o bem, é para o mal. Vocês estão pecando contra o Senhor e não estão entendendo o que é a mesa do Senhor. Aí traz o peso do juízo daquilo que o Senhor liberou sobre a mesa pascal com Pedro. Está dizendo: vocês precisam entrar na mesa do concerto. E ele diz: na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, entrou num estado de gratidão. Então começou ali a mostrar para os homens que eles precisavam impartir, eles precisavam compartilhar do pão. A ceia do Senhor, ela é comemorada ou celebrada por nós, se nós quisermos, todos os dias. Já a judaica, aquela pascal gerada pelos hebreus, ainda lá em Êxodo, é uma vez por ano. Os judeus ainda celebram uma vez por ano. Jesus veio para quebrar isso, tirar a mente escrava de nós, e nós podemos fazer todos os dias. Não somente se você se comportou durante 30 dias. A religião diz que é isso. Se você é quase canonizado, você pode ceiar. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia chamou para a mesa, para o arrependimento. Este é o lugar que traz para nós um cenário de um cordeiro perfeito, que deixou o seu lugar de conforto, o seu lugar seguro, para estar no lugar de tribulação. E a palavra diz: ele tomou em suas mãos o seu próprio corpo, o pão que desceu do céu, quando Pedro declara: o pão vivo que desceu do céu. Paulo, ele olha talvez para aquele pão, ele consiga deslumbrar Jesus na primeira mesa, quando Cristo estava presente. O pão que desceu do céu, pão partido, e ele disse: eu dou graças e parto com vocês, porque vocês não têm compartido, mas eu estou trazendo para vocês a compartição daquele que impartiu o seu próprio corpo. Ele impartiu e deu graças. Sabe, só um coração grato pode sair da escravidão. A religião diz que se você se comportou 30 dias, você pode ceiar. E Jesus diz: ei, vocês fizeram tudo errado, mas eu te chamo para a mesa. Isso que Paulo estava dizendo para Corinto: não é porque você merece, é porque Jesus é santo. E mesmo você fazendo tudo errado, eu estou te convidando para você participar do pão. Nós sabemos que você tem feito coisa errada, sim, é verdade, ele diz. Mas ele se colocou em nosso lugar, para que nós pudéssemos então se arrepender e dizer: Jesus, é verdade, eu sou esse cara. Eu preciso de arrependimento. Eu tenho feito coisas erradas. Não tenho dado valor a teu sangue. E sabe o que acontece? Ele vem, porque a palavra diz que o sangue é derramado até que ele venha. E ele vem. O cordeiro pascal não vem por causa da nossa necessidade, é por causa da graça dele que veio sobre nós. Então uma criança que está lá na escolinha, ainda lá em cima, que ainda não está cometida pelo pecado, nós dizemos: sim, ela é apta a ceiar.
Uma pessoa que caiu no pecado ainda hoje, e se ela entender o arrependimento, ela é apta a ceiar. Porque Jesus diz que se nós arrependemos, nós participamos do pão, participamos do cálice, participamos da mesa, participamos da salvação, participamos da graça, participamos do amor dele. Então não é por merecimento, irmão, é por causa da sua graça. E ele representa o que tinha de melhor, uma pedra preciosa, aprovada, que veio sobre nós. E ele partiu a si mesmo por nossa causa. E ele queria dizer: se eu impartir, você pode compartilhar com o teu irmão. O Cristo que nós desfrutamos, nós podemos dividir. Tu não pode guardar para si. Jesus estava trazendo uma revelação a Paulo. Paulo estava dizendo: vocês precisam entender a mesa. A mesa é um lugar de oportunidade. É um lugar que nós podemos escolher estar ou não estar. Senhor, nós te damos graças. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos ordenou a dar graças. O Senhor nos ordenou a nós fazermos uma noite como essa, um memorial. Mas em gratidão, Senhor, nós queremos nos arrepender, Senhor. Nos arrepender, Senhor, se nós não temos fundamentado, Senhor, a nossa caminhada cristã por causa dos homens que nos ensinaram coisas que não devíamos aprender do jeito que aprendemos. Senhor, nessa noite nós te apresentamos a tua mesa. Reconhecemos a tua presença nela, Senhor, e a santificação, Senhor, aleluia, que veio sobre nós através do sangue do Cordeiro. Senhor, nós queremos lavar as nossas vestes, Pai. Em ação de graça, Senhor, nós queremos, aleluia, Senhor, pedir a remissão, Senhor, dos nossos pecados, por causa da redenção que o Senhor ofereceu na cruz, pregando a sua carne para que nós pudéssemos hoje ter a oportunidade de comer, Senhor, sem que o nosso irmão passe fome. A mesa, Senhor, é santa. A tua presença na mesa é santa. Nós queremos, Jesus, não ser reconhecidos, Senhor, pelas coisas que falamos, ou, Senhor, que nós se movimentamos durante um culto, numa noite como essa, Senhor, mas pelo aquilo que nós praticamos, Jesus, por causa da graça. Senhor, nós consagramos, Senhor, o suco e o pão, Senhor, e declaramos, Senhor, que não, Senhor, não invalidamos aquilo que o Senhor fez. Senhor, nós não queremos ser heréticos, Senhor, na mesa do Senhor. Nós queremos, Senhor, desfrutar, Senhor, alimentado, Senhor, com força suficiente, Senhor, para chegar diante dos portais e entrar por eles, Senhor, aleluia, Senhor, com o carimbo da salvação, Senhor. Nosso nome, Senhor, escrito, Deus, na ala, Deus, dos aprovados, Senhor, chamados de benditos. Senhor, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, toda a nossa hipocrisia, Senhor. Às vezes, Senhor, que nós dizemos e não fazemos, Pai. Todas as vezes, Senhor, que nós declaramos, Senhor, e quebramos os votos, Senhor. Os votos que nós quebramos, Senhor, nós se arrependemos. Nós dizemos que ia fazer, Senhor, e nós não fizemos, Senhor. Senhor, nos perdoa. Limpa, Senhor, o cálice, Senhor, da salvação é para isso, Senhor, para que nós sejamos, Deus, remidos, Senhor, e saímos daqui nessa noite, ó Pai, convictos, Senhor, daquilo que o Senhor é sobre nós. Senhor, muito obrigado, Jesus, pela mesa perfeita, o altar consagrado, Senhor, aleluia, Senhor, onde o Senhor nos leva, Senhor, para um lugar onde o Senhor nos ordena estar. E então, Senhor, somos batizados em amor, porque o Senhor é amor, e o amor manifesta em pessoa. E essa geração aqui, Senhor,
de homens e mulheres, Pai, recebam o melhor por oferecer o melhor. Coma do pão em nome de Jesus. Eu estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor aqui, aqui. Não há, Senhor. Na mesa do banquete, na mesa. Senhor, vai chegar o dia, Senhor, que os nossos olhos vão cerrar, Senhor. E nós não sentiremos mais o cheiro da vide. Mas nessa noite nós sentimos o cheiro da vide, Senhor. O cheiro da alegria, Jesus. Por sermos libertos do pecado que nos condenava, Senhor. Então o cheiro da morte, Senhor, das ervas amargas, agora se torna o cheiro da vide, Senhor. O cheiro de salvação, Senhor. Obrigado pelo sangue derramado, Senhor, que nos dá despojo de se tornar adoradores do Senhor. Nós celebramos a vitória sobre a morte. E a vida que está no Senhor nós queremos, Jesus. E nós dizemos sim, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pelo sangue derramado, Senhor. E por nos convidar, Senhor, para sermos batizados nele, Senhor, toda vez que pecarmos contra Ti. Seja bem-vindo sobre nossos lares, Senhor. Beba do cálice em nome de Jesus. Senhor, nós celebramos cura e libertação. Dê um brado de vitória em nome de Jesus. Aleluia! Oh! Aleluia! E nada me abalará, não. Oh! Estou firmado na rocha, e nada me abalará, não. Oh! Estou firmado na rocha. Aleluia, Nada me Jesus! abalará, não. Estou firmado na rocha, e nada me abalará, não. Estou firmado na rocha, e nada me abalará. Estou firmado na rocha. Oh, aleluia, Senhor! E nada me abalará. Estou firmado na rocha. Deixa eu fazer um desafio para você. Não trate isso por heresia. Se você sabe que alguém está em dificuldade, em pecado, eu queria desafiar você a pegar a ceia, pegar com os irmãos no final e levar na casa dele, sentar na mesa com ele, dizer: meu irmão, participe da mesa do Senhor comigo, cara. Senta comigo aqui. Se alguém estiver bem ruim, chama ele para a mesa. Leve para o seu familiar. Diga para ele que Jesus o ama e que se importa. Aleluia. Nós cremos nisso. Melhor lugar de um pecador pode estar na mesa do Senhor. Quando Paulo descobriu que ele era pecador, a sua vida foi transformada. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Amanhã à noite nós temos um culto, uma reunião de mulheres nesse lugar. Quarta-feira nós temos culto às 20 horas. Sexta-feira tem sala de oração. Sábado tem culto de jovens aqui, tem sido uma pancada. Domingo de manhã, domingo à noite. Então não é por falta de oportunidade que nós não cultuamos o Senhor. Se você que está aí na sua TV e não tem cultuado o Senhor, eu desafio a você a cultue a Senhor. Procure uma igreja perto da sua Bíblia e cultue o Senhor. Amém? Vamos em paz? Oremos? Levanta as mãos para o céu. Um ato de gratidão. Senhor, que a luz resplandeça, Senhor, sobre o nosso rosto.
Se o Senhor tem a misericórdia, então tenha misericórdia de nós, Senhor. O Senhor nos dê a paz que precisamos. Nos leve em segurança, Senhor, para os nossos lares. E possamos impregnar a Tua palavra em nossos corações. Nós repreendemos o Espírito de Deus que está no meio dos espinhos, no meio de cima das pedras, na beira do caminho, para roubar a Tua palavra, Senhor. Senhor, nós declaramos que a terra é boa, Senhor. Sobre ela, Senhor, caiu as suas sementes. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Te proteja. Que tenha uma semana abençoada. Livre dos males, livre do malfeitor, do mal intencionado. Em nome de Jesus. Vamos em paz e em paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Te guarde.